O meu primeiro contato com a Novo Tempo foi justamente com a Rádio Novo Tempo mesmo. Era uma rádio comunitária e a minha família, por ser cristã, nós sempre gostávamos de ouvir, né, a rádio, de estar sempre conectadas e sempre pedindo louvores. E eu era jovem, novinha ainda, era solteira, e eu ouvi um pastor, que eu não me recordo o nome, mas ele estava num bate-papo, era sobre relacionamentos. E ele falou assim: eu quero falar para você que está me ouvindo, que tem o desejo de que Deus te envie um esposo ou uma esposa, que você faça uma carta e escreva como você idealiza. Você vai escrever essa carta como você idealiza esse seu esposo, seu futuro esposo, e vai colocar ele dentro da Bíblia que Jesus irá ler, depois Jesus irá ler. Então, eu achei assim um pouco estranho, mas eu digo, não, eu quero um homem que Deus mande para mim. Então eu vou escrever. Então ali eu escrevi, né, a carta dizendo todos os detalhes de como eu queria, né, queria um esposo cristão, que servisse a Deus, que fosse trabalhador, e disse lá do jeitinho que eu pedia a Deus. E passou o tempo, a gente sempre conectado, sempre ouvindo. Então teve uma programação especial na igreja em que eu frequentava. E o meu esposo, que era da igreja Novo Tempo, ele foi visitar. Ele estava um pouquinho afastado da igreja, ele estava um pouco desanimado. E ele foi para a igreja em que eu participava, porque a minha irmã, as minhas irmãs, a gente ligava muito, então a gente era conhecida na região, né? De tanto pedir louvores e tudo, a gente era conhecida na região. Então vinha pessoas de outras igrejas é, na minha igreja para conhecer a gente. Então eu conheci o meu esposo, David, né, na igreja, quando ele foi visitar. E acabou que a gente se conheceu, a gente se apresentou e falou comigo e tudo, mas assim, eu gostei dele, mas eu não sabia de onde ele era, achei que ele era da mesma igreja que eu frequentava. Só que depois eu descobri que ele não era, que ele era da igreja Novo Tempo. De cara, quando ele se interessou por mim e pediu para namorar comigo, eu falei que não ia aceitar, porque a minha igreja é toda de outra religião, que não concordava, que não acreditava nas crenças que a igreja Novo Tempo prega, né? Então a gente passou uns 6 meses sem contato mais, mas depois a gente se reencontrou de novo. E quando a gente se reencontrou, ele ficou interessado novamente, depois de muita luta, né? Porque a minha mãe, principalmente, não permitia, não abria assim o coração, mas ela cedeu, né? E a gente começou a namorar, então ele foi para a igreja que eu frequentava, começou a frequentar comigo. Então, para mim, eu pensei, não, foi um homem que Deus mandou, que estava ali na cartinha, e eu acho que ele é o de Deus para a minha vida, né? Aí ele frequentava muito a minha igreja, ele participava da banda e tudo mais, só que ele começou a desanimar. Ele foi parando de ir, não ia mais, e eu comecei a me entristecer, porque o meu objetivo sempre foi ter um lar cristão, um lar que servisse a Deus. Eu sempre tive o meu coração voltado para as coisas de Deus. Então, como assim, eu sempre fui enfática, né? Eu sempre fui muito enfática com relação a isso, o meu objetivo é ter um lar cristão. Então, depois de 5 anos, eu já tinha minha filha, tinha tido a minha filha, bebê. Ele parou de ir para a igreja e eu ia só para outra igreja. Então, eu cheguei para ele e falei assim, olha, ou você volta a frequentar a igreja comigo, porque eu casei com um homem cristão. Eu pedi a Deus um homem cristão. Então eu não aceito estar num relacionamento em que eu sirvo a Deus e você não. Então ou você vai para a igreja comigo, ou então você vai para a igreja da Novo Tempo. Só que quando eu falei isso, eu não queria que ele fosse para a igreja da Novo Tempo, né? Eu falei isso para meio que dar um choque de realidade para ele, e eu pensei, ele vai voltar comigo na igreja. Só que aí ele disse, então no próximo sábado eu estarei indo para a igreja Novo Tempo. Eu fiquei muito triste, chorei, orei, disse, Senhor, por que, Senhor? Eu pedi um homem de Deus, um homem que servisse a Deus junto comigo. Eu disse a ele que no relacionamento eu falei, não, mas nossos pensamentos são diferentes. Se a gente tiver filhos, em que eles vão acreditar? Então tinha muito essa preocupação, eu já tinha minha bebê. Então eu disse a ele assim, meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Para mim estava tudo dando errado, né?